Hoje voltamos aqui mais uma vez por esta especial realização da Paróquia Santa Luzia das Laranjeiras, aqui em Jacaraípe, no município da Serra. Hoje eu venho falar para vocês sobre um assunto que eu já mencionei na semana passada, que é depressão. Depressão, assunto um pouco árido, um pouco difícil da gente conversar, mas tenho certeza que à luz da palavra e à luz também da psicologia, a gente vai poder entender e se colocar melhor. Eu quero fazer alguns vídeos, pelo menos 3, falando sobre depressão. Qual a diferença de tristeza e depressão? Bom, todo mundo que tem depressão tem tristeza, mas não é todo mundo que tem tristeza que tem depressão. Por quê? Qual a diferença? Tristeza é um sentimento que todo mundo já teve ou já experimentou por alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que perdeu, ou até por morte de alguém que a gente fica muito triste, alguém que a gente goste muito, ou pela perda até de uma viagem, de uma oportunidade de viagem, muitas vezes a gente fica triste. Ou também de ver as coisas muito feias, muito violentas, muito indesejáveis que a gente vê nesse mundo, a gente fica muito triste também. Agora, depressão é uma tristeza que não passa. Uma tristeza que pelo menos dura mais de 6 meses e cujas características são um choro que a gente não sabe nem de onde vem. A pessoa começa a chorar, não sabe nem porquê, nem para quê, mas sente aquele desespero, aquele choro e vontade de não fazer nada e vontade de ficar na cama o tempo inteiro porque não consegue se levantar. Muitas pessoas falam maldosamente: isso é falta de Deus, isso é preguiça, dá um tanque de roupa para ela lavar, quero ver se não passa a depressão, dá um lote para ele capinar, a depressão acaba. Não é assim. A depressão, ela tem níveis, ela pode ser leve, desde muito leve até muito acentuada, sendo muito profunda. A pessoa com uma depressão profunda pode chegar até a tentar contra a própria vida e cometer o que a gente chama, infelizmente, de suicídio. Bom, na Bíblia a gente vê alguns casos de depressão. O profeta, quando chega uma hora que ele não aguenta mais, no livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, ele se deita embaixo de uma árvorezinha chamada junípero e ele fala: chega, meu Deus, não aguento mais, estou entregando os pontos, me leva embora. Aí um anjo vem, coloca pão e água para ele e fala para ele: vai embora, cara, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Depois, no livro de Jó, ninguém fala em depressão explicitamente, mas fala em muita aflição e muita angústia, que hoje a gente traduziria para a palavra, para o conceito de depressão, tá? E aí, o que acontece? Então, essas pessoas não tinham Deus? Claro que tinham. Mas, de repente, a vida trouxe dificuldades com as quais eles se sentiram assim importantes.
impotentes, frente às quais se sentiram impotentes, se sentiram fracos demais, incapazes até de fazer alguma coisa com aquelas dificuldades. O que fizeram? Bom, na Bíblia tem a referência da Bíblia é que se agarraram firmemente a Deus e conseguiram, com essa fé, se levantar. Como é que a gente pode traduzir isso para a psicologia em termos muito simples, eu diria que até simplórios? Como é que a gente pode traduzir isso? A gente pode traduzir a gente se agarrar na fé de que a gente pode e que a gente quer conseguir sair desta situação extremamente depressiva. Precisa ajuda? Precisa. Muitas vezes precisa de ajuda médica. Tomar remédio? Sim. Por quê? Porque há uma alteração cerebral. A estrutura cerebral fica diferente. A medicação vem para voltar o funcionamento normal. E também precisa de um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque o acompanhamento psicológico vai ajudar a pessoa a enxergar melhor as dificuldades da vida e se posicionar melhor diante delas. A gente poderia dizer que essa ajuda psiquiátrica e essa ajuda psicológica também são ajudas de Deus, não é? Nós vamos voltar pelo menos mais 2 vezes a falar sobre depressão. Um abraço.